Boa noite. Boa noite. O Conselho de Ética da Câmara aprova caçar Eduardo Cunha. Decisão final vai ser com voto aberto no plenário. Senadores Renan, Jucá, Jader e Valdir Raupp do PMDB, serão investigados por suspeitas de propinas na usina de Belo Monte. Em outro inquérito da Operação Lava Jato, Valdir Raupp é indiciado por corrupção e lavagem de dinheiro. Comissão do impeachment ouve as duas primeiras testemunhas de defesa de Dilma. Temer afirma não ter nenhuma objeção à presença de Dilma na abertura da Olimpíada do Rio de Janeiro. Depois do vexame da eliminação na primeira fase da Copa América, Dunga não é mais o técnico da seleção brasileira. Na semana mais fria do ano, voluntários colaboram para garantir banho, cama e comida para moradores de rua. 5 pessoas já morreram por causa do frio intenso em São Paulo. Na entrada do convento São Francisco, no centro de São Paulo, o dia começa a cair e muitos vão chegando. Entre eles, o William, de 25 anos. Eu acho que a administração para morador de rua está em débito. Entendeu? E vai continuar em débito até uma hora que um governante vir passar uma noite dessa na rua. Mas passar mesmo, sabe? Pegar uma coberta e deitar, entendeu? E passar e sentir o que é um chão gelado, entendeu? Sentir sua pele cortando de frio. 2 desses que se foram, era amigo meu. Então é dolorido, moça. Corta, você... Tem hora que o pessoal doa bastante manta, mas não dá para suprir. O William nos acompanha. Está quase tudo pronto para o chá servido todas as tardes. Já são 5 os mortos por causa do frio confirmados pela Arquidiocese aqui em São Paulo. Na cidade são estimados em 16 mil os moradores de rua e com tanto frio e com tanta gente, são entidades como essa que fazem um trabalho importante de aquecer bem mais que os corpos. Calor do chá e calor humano. Tem homem, mulher, criança e os voluntários, como a Maria Aparecida, que ajudam a servir mais de 300 xícaras. Servir todo mundo é bom, me sinto feliz. Só que normalmente com o chá termina a acolhida por aqui. Mas com esse frio, a centenária instituição mudou. O salão do chá vira dormitório depois das 5. Com essa emergência do frio, o salão estava dormindo fechado. Tem a oportunidade de abrir, de colocar essas camas de emergências para dormir. E aí abrimos e estamos fazendo esse trabalho, estamos acolhendo. As doações ajudam e são sempre bem-vindas, mas faltam voluntários para o trabalho emergencial. Mesmo assim, a primeira noite lotou. E o William tenta explicar o motivo. É bom, né? Prazeroso, né, moça? Sensação de que a gente não está totalmente largado, né, moça? O convento fica no Largo São Francisco, na região central, e precisa de doações e da ajuda também de voluntários. O telefone para contato é 3291-4433. A terça-feira teve mais uma madrugada gelada em todo o estado de São Paulo. Em Campos do Jordão, a temperatura mínima foi de -1 e houve geada forte. Aqui na capital, a mínima foi de 7 graus e à tarde fez só 19. Mariana Armentano traz os detalhes da previsão. Será que o frio continua? Uma grande massa de ar seco continua predominando pelo país e o ar frio entra em aquecimento no centro-sul. Só há condições para chuva ainda no norte do Brasil por causa do ar quente e úmido e na costa do Nordeste, principalmente ali no litoral da Bahia, no Recôncavo e no estado de Sergipe, por causa de uma frente fria que passa em alto mar. Nas outras áreas do país, o tempo continua firme e ainda pode gear pela manhã nas serras Gaúcha e Catarinense e também ali na Serra da Mantiqueira. O frio diminui um pouquinho. Nessa madrugada teremos mínima de 6 graus em Curitiba, 7 em Porto Alegre, 10 em Belo Horizonte e 12 graus no Rio de Janeiro. À tarde, faz até 22 graus na capital catarinense, 20 na capital gaúcha e 26 no Rio e também em Salvador. Para São Paulo, com o ar polar perdendo força, as temperaturas aos poucos voltam a subir.
De madrugada ainda faz frio, por isso de manhãzinha podemos ter nevoeiro em todo o estado, mas as temperaturas entram em elevação durante a tarde. Em Marília, mínima nessa madrugada de 10 graus e máxima à tarde de 23. Em Votuporanga faz até 28 graus. Na região de Ribeirão Preto, teremos máxima de até 27 graus. Já em São José dos Campos, mais ao leste do estado, teremos mínima de 9 e máxima prevista na casa dos 23 graus. Para a Grande São Paulo, o sol também vai brilhar forte amanhã, o que até ajuda a elevar as temperaturas. Nessa próxima madrugada, teremos mínima de 8 e máxima amanhã à tarde na casa dos 22 graus. Na quinta-feira, mínima de 10 e máxima já de 23. Na sexta, temos um dia mais quentinho. O dia amanhece com 12 graus e à tarde faz até 24 graus. Andar de moto nesses dias frios não tem sido fácil para quem mora em São Paulo. Mas quem já está acostumado às quedas bruscas na temperatura da capital sabe bem o que fazer nessas horas. Motoca sofre nesse frio, cara. Tá cruel. E nem começou ainda o frio que tá vindo aí, hein? Avaliar bem se a touca esquenta ou não é essencial para o Adriano. Afinal, ele encara todos os dias a rodovia Castelo Branco e, para não chegar atrasado, vai na velocidade máxima de 100 km por hora. No frio, o vento fica ainda mais gelado. E aí, deu certo ou não? Deu certo. Eu acho que aqui vai ficar bem protegido agora do frio. Para os motoboys que ficam o dia inteiro na rua, a proteção vai além da touca ninja. Jaqueta, luva, 2 calças, uma jaqueta grossa, uma mais fininha por baixo, né? Uma blusa mais fina de lã. E touca e luva, né? E uma botinha também é importante também para esquentar o frio. Para quem anda de carro ou de transporte público, geralmente já resolve aquelas peças que ficam no armário. Agora, de moto, a situação é outra. Só nessa loja, uma boa jaqueta tem que ter 3 camadas. Primeiro, um nylon de alta resistência, depois, uma película impermeável e, por fim, um forro de inverno. E isso, claro, fora toda a roupa de baixo. Agora, a única coisa que ninguém aceita mesmo é passar frio. As jaquetas de 3 camadas custam em média R$600. É caro, hein? Fala pra você que é caro. Até no frio tem que desembolsar uma grana, então. É menos uns R$1.000 aí, pra andar de moto sem passar frio. As vendas já começam a reagir. A gente calcula aí mais ou menos uns 30% de crescimento. Ele dá uma volta, ele sente frio, no outro dia ele tá na loja. As mãos chegam a ficar duras, mano. Aí não dá as pernas, você não consegue nem sentar em cima da moto. E se o frio apertar mais, tem ainda uma última alternativa. Descansar um pouquinho, tomar um cafezinho quente, né? Pra aquecer o peito e bola pra frente. O assessor especial da presidente afastada Dilma Rousseff, Gilles Azevedo, recusou o cargo na Casa Civil do governo Temer com um salário de R$11 mil. Ele recebia R$18 mil, mas o posto dele anterior foi extinto. Na prática, ele ficaria com Dilma no Palácio da Alvorada. Servidor de carreira, Gilles volta oficialmente ao Ministério de Minas e Energia, mas deve continuar na equipe de auxiliares à disposição de Dilma. Na Operação Lava Jato, ele é alvo de um pedido de inquérito da Procuradoria-Geral da República. Em visita às instalações do Parque Olímpico, no Rio de Janeiro, o presidente interino, Michel Temer, disse não se opor à presença da presidente afastada Dilma Rousseff na cerimônia de abertura dos Jogos em agosto. Temer se encontrou com o presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Arthur Nussmann, o governador interino do Rio, Francisco Dornelles, e o prefeito Eduardo Paes. Eu quero fazer uma declaração inaugural, que é, digamos assim, o meu entusiasmo ao visualizar as obras que foram realizadas neste Parque Olímpico, em benefício do Rio de Janeiro, cidade, em benefício do Estado do Rio de Janeiro e em benefício do Brasil. Temer disse que não tem objeção à presença de Dilma nos Jogos e que a decisão é da organização da Olimpíada. Já o presidente do COI afirmou que não é o comitê quem convida as autoridades para a cerimônia de abertura. Thomas Bach classificou o processo de impeachment como uma questão doméstica da democracia do Brasil e, por isso, não caberia a ele opinar sobre o assunto. Durante a visita, manifestantes protestaram contra Temer perto do estacionamento do Parque Olímpico. Um homem foi detido.
A Comissão Especial do Senado ouviu 2 testemunhas de defesa do processo de impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff. O primeiro a ser ouvido foi Gilson Bittencourt, ex-secretário de Política de Investimento da Casa Civil. Ele afirmou que as práticas conhecidas como pedaladas fiscais, que são atrasos do repasse devido a bancos públicos, não seriam uma operação de crédito, mas sim uma prestação de serviço. Sempre existiu essa variação em relação à data do pagamento, tanto que a própria portaria de equalização não define um prazo exatamente para você, de vencimento, ela define um momento a partir do qual se torna devido àquela prestação de serviços, exatamente porque aí depende muito do fluxo durante o ano do recurso financeiro, que permite que o Tesouro vá fazendo o seu balanço exatamente para equilibrar os pagamentos de acordo com a expectativa de receita que ele tem. Segundo Bittencourt, a lucratividade do Banco do Brasil nessas operações aumentou ao longo dos anos. A advogada Janaína Pascoal, que assinou o pedido de impeachment, rebateu a declaração. Muito da discussão travada com a testemunha foi no sentido de dizer se o banco ganhou, se o banco perdeu. Mas, na verdade, não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de práticas claramente proibidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, pela Lei 1079/50. Então, nós não estamos aqui entrando no detalhe sobre a perda ou o ganho do banco. Bittencourt afirmou que o Banco do Brasil é um operador do crédito rural, juntamente com outros bancos que usam os próprios recursos para fazer os empréstimos aos produtores. E depois, a União banca a diferença, não havendo participação da presidente em nenhum desses atos. Não há nenhum ato da presidenta ligado ao Plano Safra definindo equalização ou qualquer outra questão. Há um anúncio geral do valor e, neste valor, a composição e o custo, então, não passa pela presidenta. Depois, foi ouvido André Nassar, ex-secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura. Ao todo, a defesa de Dilma tem direito a 40 testemunhas. Por isso, o presidente da comissão, o senador Raimundo Lira, do PMDB, decidiu aumentar em 1 semana o prazo de depoimentos. Ontem, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, aceitou o recurso da defesa e liberou a realização de perícias nos documentos que sustentam a acusação. A polícia continua a investigação para tentar identificar o autor de um disparo que matou uma fonoaudióloga na zona sul de São Paulo. Câmeras de monitoramento no local podem ajudar a polícia a identificar os criminosos que trocaram tiros na última sexta-feira no cruzamento das avenidas CUPC e Santo Afonso, em Cidade Ademar, na zona sul. Uma das balas atingiu a fonoaudióloga Najara Molina, de 41 anos. O problema é que as imagens analisadas até agora só mostram a lateral do momento do crime, o que dificulta identificar as placas da moto e dos veículos que estavam no local. O 5º ou 6º veículo atrás do carro da vítima tratava-se de um caminhão grande, alto, e o motorista deste caminhão ele assistiu praticamente de camarote, porque tudo ocorreu na frente dele. Nós não conseguimos visualizar o nome da empresa na porta, porque essa testemunha ela é muito importante para a gente, porque ela tem toda a dinâmica, inclusive de onde saiu este motoqueiro ou essa pessoa que estava de capacete e que efetuou esses disparos. Segundo o boletim de ocorrência, o garupa de uma moto atirou na direção de um homem que utilizava um capacete branco, que estava a pé e correu entre os carros, revidando os tiros. No dia do crime, a polícia encontrou 3 cartuchos de arma .40, que é de uso exclusivo das Forças Armadas, mas que também é bastante utilizada na clandestinidade. Um ponto importante a partir de agora na investigação é identificar o lote de cada um dos cartuchos, para saber a quem pertenciam as balas. Para a polícia, nenhuma possibilidade pode ser descartada. Sendo um cartucho legal, vendido regularmente, nós conseguiremos levantar qual é o lote e a quem foi vendido e a quem foi distribuído dentro de onde foi vendido. Se foi para uma empresa qualquer, ou se foi para alguma corporação policial, nós temos plena, como diz, condições de identificação. Mas não se descarta a utilização de uma arma ou por policial ou de uma arma de policial na mão, vamos supor, de algum elemento que eu tenha subtraído ou coisa que o valha. Laudo da perícia mostra que tiro que matou um menino de 10 anos que furtou um carro foi dado durante perseguição policial.
De acordo com o laudo que está em poder do Departamento de Homicídios, o tiro que matou o menino partiu da arma de um policial militar que estava de moto. O tiro acertou a cabeça da criança. Ainda segundo o laudo, o menino foi morto com um único tiro de uma pistola calibre .40 que atingiu a área próxima ao olho esquerdo. Todas as armas dos PMs envolvidos na ocorrência foram analisadas. Os policiais alegaram que atiraram depois de ser alvo de disparos. O menino de 11 anos, que também estava no carro roubado, deu 3 versões sobre o crime, sendo que na última delas disse que o amigo não estava armado. A Polícia Civil investiga se os PMs atiraram em legítima defesa ou se houve uma execução. A reconstituição do caso deve ser marcada ainda esta semana. Os PMs envolvidos no caso foram tirados das ruas e estão cumprindo o expediente na Corregedoria da PM. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pediu à Polícia Federal a abertura de inquérito para apurar o vazamento dos pedidos de prisão do presidente do Senado, Renan Calheiros, do senador Romero Jucá, do ex-presidente José Sarney e do presidente afastado da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. Os pedidos enviados sob sigilo estão com o ministro Teori Zavascki, relator da Operação Lava Jato, no Supremo Tribunal Federal. Na semana passada, em discurso, Janot negou que tenha vazado os documentos. O Supremo Tribunal Federal autorizou hoje a abertura de inquérito para investigar os senadores Renan Calheiros, Romero Jucá e Waldir Raupp e Jader Barbalho também, todos eles do PMDB. Os 4 são suspeitos de corrupção e lavagem de dinheiro por receber propinas na construção da hidrelétrica de Belo Monte, no Pará, a terceira maior do mundo. No fim de maio, um inquérito parecido foi aberto para investigar o senador Edson Lobão, também do PMDB. O relator do caso Belo Monte é o ministro Luiz Edson Fachin. Ele autorizou a abertura de inquéritos com base na delação premiada de Luiz Carlos Martins, funcionário da empreiteira Camargo Correia. As suspeitas contra os senadores PMDBistas surgiram depois de um acordo de delação premiada do senador cassado Delcídio do Amaral. Em nota, Renan Calheiros afirmou que não recebeu vantagens de quem quer que seja e reitera que as ilações do ex-senador Delcídio do Amaral não passam de delírios. O advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, que defende Romero Jucá e Edson Lobão, disse que o delator não apontou um único fato que incrimine seus clientes. O senador Waldir Raupp disse que jamais fez indicações políticas para o setor elétrico e que as acusações de Delcídio são inverídicas. Jader Barbalho também negou as acusações. O ministro de Relações Exteriores, José Serra, é citado nas negociações de um acordo de delação premiada da empreiteira OAS. De acordo com a jornalista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, Serra integra uma lista de quase uma centena de políticos sobre os quais a empreiteira promete dar informações detalhadas de contribuições para a campanha eleitoral. Além de ser mencionado pela OAS, Serra também pode figurar na delação da Odebrecht. Procurado pelo Jornal da Gazeta, José Serra ainda não se manifestou. E Waldir Raupp foi indiciado na Operação Lava Jato pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O cunhado e uma funcionária do gabinete do senador, que é do PMDB, também foram indiciados pelos mesmos crimes. Segundo a Polícia Federal, Waldir Raupp teria recebido propina de R$500 mil por meio de doação oficial para a candidatura dele ao Senado em 2010. O doleiro Alberto Youssef disse que acertou com uma assessora de Raupp a doação, que seria feita pelas empresas Queiroz Galvão e Vital Engenharia. O lobista Fernando Baiano confirmou as declarações. Em delação premiada na Lava Jato, o ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, afirmou que Raupp era um dos beneficiados com dinheiro desviado da estatal por meio de transferências feitas por Fernando Baiano. Agora, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, vai decidir se denuncia Waldir Raupp ao Supremo Tribunal Federal. Em nota, Waldir Raupp afirma que a doação foi feita ao diretório estadual do PMDB de Rondônia e não à sua campanha, e que o valor foi declarado e aprovado pela Justiça Eleitoral. A Galvão Queiroz diz que não comenta investigações em andamento. O Jornal da Gazeta não conseguiu contato com a Vital Engenharia. O ministro Teori Zavascki, do STF, negou os pedidos de prisão apresentados
pela Procuradoria-Geral da República contra Renan Calheiros, Romero Jucá e o ex-presidente da República, José Sarney, todos eles do PMDB. Relator nos processos da Lava Jato no STF, Teori rejeitou os pedidos de prisão, considerando a imunidade parlamentar e a inexistência de crime em flagrante, condição necessária para prender parlamentares com foro privilegiado. Ele também reiterou o sigilo dos pedidos de prisão. Com isso, o teor da delação premiada do ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, deve ser divulgada amanhã. O FBI estuda se exposição à ideologia radical islâmica na internet pode ter motivado o autor do maior massacre a tiros dos Estados Unidos, que aconteceu no domingo, em Orlando. As investigações do FBI apontaram que, durante o tiroteio, Omar Mateen fez uma série de chamadas para o Serviço de Emergência americano, jurando lealdade a lideranças do Estado Islâmico. Mas, até o momento, as autoridades americanas descartam que ele tenha ligações com redes terroristas no exterior e acreditam que ele agiu sozinho, inspirado em atos de grupos terroristas. Ainda de acordo com o FBI, Mateen comprou legalmente 2 armas de fogo na última semana. Hoje, sobreviventes do massacre contaram à polícia que o atirador era frequentador da boate gay Pulse, onde aconteceu o ataque, e também que ele mantinha contato com homossexuais por meio de aplicativos. Testemunhas disseram que ele ia muito ao local e bebia bastante, chegando a ser agressivo em algumas ocasiões. A Casa Branca anunciou que o presidente Barack Obama vai a Orlando na quinta-feira para se encontrar com familiares das vítimas. O ataque a tiros aconteceu na madrugada de domingo. 49 pessoas morreram e 53 ficaram feridas. Omar Mateen foi morto pela polícia. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. O atentado na cidade de Orlando ainda não acabou. Ele continua sob a forma de 2 perguntas. A primeira é a seguinte: como é que ainda existe esse preconceito envelhecido, embolorado, chamado homofobia? O homossexual foi visto durante séculos como um doente. E isso mudou há quase 50 anos. Foi quando o psiquiatra de Nova York, chamado George Weinberg, publicou uma pesquisa definitiva que definiu essa parcela da população como feliz na diferença em que vivia. Não era portadora de doença mental. Weinberg foi o primeiro que chamou o preconceito de homofobia. E foi também o primeiro que fez circular a palavra gay. A palavra gay substituiu um monte de palavras pejorativas que qualificavam essas pessoas. A homossexualidade deixou de ser doença no Manual de Diagnóstico dos Estados Unidos. Em poucos meses, a Organização Mundial da Saúde também adotou esse critério, que depois chegou ao Brasil. Vejamos a segunda grande pergunta, que nasce com o atentado de Orlando. Os Estados Unidos são hoje um país dividido. Essa divisão interna se acelerou com as primárias para presidente. O republicano Donald Trump se engana ao argumentar que, se o assassino era filho de um muçulmano do Afeganistão, o culpado é o governo, porque permitiu que o pai dele migrasse para os Estados Unidos. A posição correta vem da democrata Hillary Clinton. Ela argumenta que é preciso impedir que qualquer maluco tenha acesso a uma arma de fogo. É uma questão antiga e que não vai ser agora resolvida. A segunda emenda da Constituição americana garante a liberdade do porte de armas. É uma lei que foi aprovada em 1791. Para muitos, portar uma arma significa exercer de maneira radical a cidadania, o individualismo e a masculinidade. Mas eu tenho lá minhas dúvidas. O sujeito armado é um cidadão inseguro, ele é medroso. O individualismo dele é um componente agressivo, é um individualismo de má qualidade e é um macho com um atributo equivocado. É assim que o mundo gira. Boa noite. Pedestres que precisam atravessar a Avenida Washington Luiz, em frente ao aeroporto de Congonhas, reclamam da passarela construída há 8 meses. Como era para ser uma situação provisória, ela não tem cobertura nem rampas de acesso. A prefeitura garante que um novo projeto já foi aprovado, mas não sabe ainda quando as obras devem começar. Mais de 70 metros de travessia sobre a Avenida Washington Luiz. Para alguns, quase uma aventura. Dá medo passar aqui. Porque fica balançando, né? Fazendo que está para terminar aqui, não terminaram. Espero que eles terminem, né? A passarela de metal foi montada às pressas em outubro
depois que a antiga, que tinha mais de 40 anos, foi condenada porque corria o risco de desabar. A estrutura provisória é caminho do pedestre que vai e vem do aeroporto de Congonhas. Mesmo assim, não há rampas de acesso. Carregando na mão. Pela escada? Pela escada. É até perigoso, né? Também não há cobertura e o piso, embora revestido de borracha, não garante segurança. Quando está chovendo é super escorregadia. Perigoso cair, às vezes a gente pessoas de mais de idade, com malas, né, porque viajam por causa do aeroporto. É super perigosa. Já vi pessoas escorregando praticamente quando molha os ferros, né, das escadas. O que era uma solução temporária já dura 8 meses. A prefeitura anunciou na época da montagem que a passarela definitiva seria construída numa parceria com a iniciativa privada. Intenção antiga de 2005, ainda da gestão de José Serra, mas que esbarrou numa ação do Ministério Público. Os promotores entenderam que o projeto apresentado por empresários do ramo hoteleiro iria privilegiar os hóspedes do hotel vizinho, em detrimento dos outros pedestres. A prefeitura diz que um novo projeto com as modificações exigidas pelos órgãos da administração municipal já foi aprovado. A obra vai custar 3,5 milhões de reais e será mesmo financiada por empresários, que vão cuidar da manutenção da nova passarela durante os primeiros 6 meses. Mas para que a construção da passarela permanente possa começar, é preciso ainda da assinatura do termo de doação do equipamento, o que, segundo a prefeitura, deve acontecer nas próximas semanas. O Conselho de Ética aprovou por 11 votos a 9 o relatório que pede a cassação do presidente afastado da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do PMDB. O parecer foi aprovado depois de muito bate-boca e 8 meses após a apresentação da denúncia contra Cunha. Com os ânimos exaltados, o presidente do Conselho, José Carlos Araújo, do PR, teve de intervir várias vezes para acelerar o processo, já que vários deputados queriam discursar a favor ou contra Cunha. De autoria de Marcos Rogério, do Democratas, o relatório aponta que Cunha mentiu à CPI da Petrobras, quando no ano passado negou ter qualquer tipo de conta no exterior. O texto deveria ter sido discutido na semana passada, mas uma manobra adiou a votação para evitar a absolvição do PMDBista. Cunha está afastado de suas funções desde o dia 5 de maio. Hoje, o Banco Central multou Cunha em R$1 milhão por não ter declarado recursos no exterior entre os anos de 2007 e 2014. A mulher dele, a jornalista Cláudia Cruz, também foi multada em R$132 mil. O relatório foi enviado ao Conselho de Ética, mas o relator, Marcos Rogério, afirmou que a fase de investigação foi encerrada e, por isso, os documentos não poderiam ser mais utilizados. Detentora do voto decisivo, a deputada Tia Heron, do PRB, votou a favor da cassação. Em discurso, atacou os colegas que criticaram seu sumiço na sessão da semana passada. A parlamentar disse que ninguém mandava nela e ressaltou que estava ali para resolver problemas que os homens não conseguiram em 8 meses. Nenhum dos senhores mandam. Os senhores todos homens não entendem o que é dar à luz, não sabem o que é gestar. É quase um filho para poder nascer, por isso chamam. Cadê Tieron? Para resolver o problema que os homens aqui não conseguiram resolver. Também surpreendeu o voto do deputado Vladimir Costa, do Solidariedade, que votou a favor da cassação. Ele sempre se manifestou abertamente contra a perda do mandato de Eduardo Cunha. Costa, inclusive, discursou em defesa de Cunha na sessão e o chamou de homem honrado. Agora, a defesa de Cunha tem 5 dias úteis a partir da publicação no Diário Oficial para recorrer à Comissão de Constituição e Justiça. Em seguida, o processo vai para o plenário da Câmara. Qualquer punição só poderá ser aprovada em definitivo com o voto de ao menos 257 dos 513 deputados. A votação será aberta, mas ainda não tem data. Após o presidente do Conselho proclamar o resultado, deputados e servidores gritaram "Fora Cunha" no plenário onde ocorreu a votação. Por favor, senhores, por favor, senhores, precisa acabar, precisa encerrar a sessão.
Agora há pouco, Eduardo Cunha divulgou uma nota sobre a decisão do Conselho de Ética. Ele disse nessa nota que vai recorrer à Comissão de Constituição e Justiça e disse ter absoluta confiança de que vai reverter a decisão. Cunha afirma que o processo foi todo conduzido com parcialidade, com nulidades gritantes e diz que é inocente. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Quem achava que o Cunha ia levar na manha, na lábia, por mais meses e meses, e não esperava essa decisão do Conselho de Ética, porque o Cunha manobrou e colocou a tia Heron, a deputada tia Heron lá, só para manobrar mais tempo e ganhar tempo, quando ela foi e votou, dando a vitória ao relatório de Marcos Rogério, que o considera culpado por quebra de decoro, esqueceu uma velha frase do guerreiro Chacrinha: o programa só acaba quando termina. Pois é, a reunião do Conselho só acaba para votar o relatório quando termina. Isso aí traz à lume uma verdade da política. Na política, os fatos também superam os argumentos, o conhecimento do regimento e tudo. Os fatos mostram claramente que o Cunha andou depositando milhões de dólares em contas na Suíça e, por isso, mentiu quando disse que não tinha conta no exterior. É uma lição para os senadores que estão imitando as vivandeiras. Vivandeiras eram senhoras que praticavam a sua profissão, a mais antiga do mundo, em redor de acampamentos militares. E o Marechal Castelo Branco, o primeiro presidente da ditadura de 64, comparou os políticos que cercavam os generais com vivandeiras de quartéis. São os senadores que vão ao Temer, que vão a Dilma, na esperança de tirar uma lasquinha aí no processo de fica ou sai ou volta. Pois bem, esses senadores precisam saber que a realidade não mudou, que Dilma não tem condições de voltar a desgovernar o país, porque a sociedade brasileira não aceita e não aguenta. Então não adianta ficar fazendo esse joguinho. O Cristóvão Buarque, que é tido como um ilibado, já disse que já foi 4 vezes a Dilma e confirmou que não há golpe. Ele, digamos como se fala lá na minha Campina Grande, ele descobriu o Brasil de bicicleta, não é verdade? Quer dizer, agora que ele percebeu isso. Então, não mudou nada no quartel de Abrantes. Está tudo como dantes. Só não vamos querer que volte ao inferno de Dantes, né? Bom, mas quinta-feira voltaremos aqui a comentar esse assunto que parece uma novela sem fim. Direto ao assunto, né? Em pé. Vendas do comércio varejista crescem 0,5% em abril na comparação com março. Segundo o IBGE, a atividade de supermercados e hipermercados foi o destaque. O resultado veio depois do recuo em março de 0,9%. Já em relação a abril de 2015, o volume de vendas do varejo recuou 6,7%. O IBGE informou que foi a 13ª taxa negativa consecutiva nesse tipo de comparação e a pior da série iniciada em 2000. Donos de carros pretos, a segunda cor mais desejada pelos brasileiros, seguida da cor prata, estão tomando medidas para não ser confundidos com os motoristas da Uber. Com os recentes incidentes envolvendo pessoas que não tinham nada a ver com a polêmica, uma empresa lançou um kit de adesivos bem-humorados para mostrar a diferença entre os carros. A polêmica entre taxistas e motoristas que utilizam o aplicativo Uber já rendeu uma série de episódios que chegaram a parar a cidade de São Paulo. Desde protestos que fecharam avenidas importantes a brigas e agressões. Sobraram até para as pessoas que foram confundidas com motoristas. No mês passado, o auxiliar de enfermagem, Jorge Carlos Ferreira dos Santos, de 44 anos, teve seu veículo danificado durante um ato de taxistas no centro de São Paulo. Na tentativa de fugir, ele avançou sobre os manifestantes, atropelando 4 pessoas.
E com medo de ter o veículo danificado, muitos motoristas que têm carro preto e principalmente sedã estão colocando adesivos como este aqui, para não serem confundidos com os prestadores de serviço do aplicativo. Rodrigo tem uma empresa de comunicação visual em Guarulhos e criou os adesivos que são vendidos pela internet. Do que eu criei, começou a vir outras pessoas, tipo, não sou Uber, sou advogado, sou pedagoga, sou aposentado, né? E assim a gente foi criando outras opções. Hoje o mais procurado é veículo familiar. E não é que a ideia deu certo, ele já comercializou cerca de 400 adesivos. Um kit com 3 é vendido a R$ 19,90. O empresário Gilmar Loredo tratou de adesivar o carro, depois que chegou a ser confundido por taxistas com o motorista do Uber. Quando eu fui sair do terminal, eu fui cercado por 3 táxis e começaram a me olhar. Eu desci do carro, falei, eu não sou Uber. Eu sei que são meia dúzia que fazem isso, mas não pode ser só meia dúzia num universo tão grande que está ocorrendo. De novo eu digo, existem lugares para você discutir. Não é no meio da rua quebrando o carro de ninguém. E agora vamos à entrevista do dia com Rodolfo Gamberini. Nosso convidado hoje é José Gustavo Barbosa, que é porta-voz nacional do partido Rede Sustentabilidade. Nós vamos falar de política, sobre a oposição ao governo do presidente interino Michel Temer e também sobre as perspectivas para as eleições que vêm aí. Obrigado por estar aqui no Jornal da Gazeta. Uma boa noite, Gamberini. É um prazer poder estar aqui para a gente dialogar um pouco. Obrigado. Já deu tempo de analisar essa decisão do Conselho de Ética da Câmara de cassar o comandante Eduardo Cunha? O que vocês acham disso? Olha, Gamberini, a gente está em discussão desde quando entramos junto com o PSOL. Nós somos autores desse processo no Conselho de Ética contra o Eduardo Cunha. Também fomos autores da DPF que motivou também a decisão do STF de afastar o Eduardo Cunha e estamos avaliando como vai ser como ele vai recorrer à CCJ, né? O que a gente entende e verifica, como há a força de Eduardo Cunha dentro da Câmara para tentar despistar, criar obstáculos para seu afastamento, o que é muito ruim do ponto de vista da democracia e é muito ruim do ponto de vista do desenvolvimento do nosso país. Nós estamos passando por uma das crises mais graves da democracia brasileira e você vê um só ator político conseguindo criar barreiras para as discussões mais macros que precisamos fazer. No que a rede difere do comportamento condenável de alguns deputados, como Eduardo Cunha, outros que estão sendo processados, há muita gente sendo investigada. A rede é diferente disso, na sua opinião? Olha, Gamberini, a rede, na sua gênese, já se propõe uma mudança. Por exemplo, você me apresentou como porta-voz nacional da rede. A rede não tem presidente. Na nossa atuação, nós sempre temos 2 coordenadores gerais ou porta-vozes, sempre um homem e uma mulher. No caso, sou eu e Marina Silva, que somos os porta-vozes nacionais da rede. Isso se reproduz nos estados e nos municípios também. Então, a rede vem com uma série de inovações, já na sua forma de organização, para apresentar nesse cenário político tão terrível que está colocado, uma nova forma, uma nova proposta de fazer. Nossas decisões são sempre colegiadas, sempre é um grupo que toma as decisões, dificilmente nós votamos, nós vamos por uma coisa chamada consenso progressivo, que é pelo diálogo encontrar caminhos. Nós temos uma bancada hoje de 4 parlamentares federais e um senador, o Randolfo Rodrigues no Senado, Miro Teixeira, Aliel Machado, o Molon, e são os 4 nossos deputados. E é engraçado que nós temos o decano da Câmara, que é o Miro Teixeira, e nós temos um deputado muito jovem, com 27 anos de idade, que é o Aliel. Então, já se materializa essa intergeracionalidade também na Câmara, sabe? Agora, Zé Gustavo, os partidos, quando começam, todos eles são lindos, maravilhosos, no papel, com programas mirabolantes que vão resolver todos os problemas do país, da dívida pública à unha encravada. Foi assim com o PSDB, foi assim com o PT, foi assim com o PMDB. Por que vocês vão ser diferentes? Nós sabemos, por exemplo, que no Brasil o presidente não governa sem apoio parlamentar, sem alianças. Isso é da Constituição de 88. Você continua achando que vocês, com essa pureza que vocês diz terem,
vão ser uma força política expressiva? Nenhum partido é puro por si só. E é importante dizer que a gente reconhece a contribuição de, por exemplo, o MDB e todas as conquistas democráticas que nós tivemos. Nós reconhecemos as conquistas econômicas vindas com o PSDB, nós reconhecemos as conquistas sociais vindas com o PT. E a rede nasceu para, se a gente também ficasse refém da reflexão de que todos ao final se tornam iguais, nós não faríamos nada, ficaremos em casa esperando as coisas acontecerem. Mas na vontade... Vocês serão o primeiro a ser diferente? E na promessa... Não, porque o PSDB foi diferente à sua época, o PT foi diferente à sua época e a rede se coloca para trazer uma contribuição para a atualização política. Não vai fazer sozinha, né? Não vai fazer sozinha porque está num contexto e está num ambiente que tem outros partidos. Uma cláusula que nós colocamos no nosso estatuto é que 10 anos depois da nossa fundação faremos um congresso para saber se vamos ou não continuar com a atuação do partido, para fazer uma reflexão sobre nossa própria atuação. Uma cláusula de autoextinção? Não de autoextinção, mas de reflexão, de necessidade de reflexão. Infelizmente, hoje, os partidos políticos têm uma dificuldade de se autoavaliar, inclusive de assumir as responsabilidades por eventuais erros que tiveram, né? E a rede está tentando trazer uma outra reflexão. Tá. Mas hoje nós temos a notícia de que o empresário Léo Pinheiro, um dos sócios do Grupo OAS, você conhece bem, ele está negociando no acordo de delação premiada dele, ele disse que a OAS deu dinheiro para a campanha presidencial da Marina para a Caixa 2, porque ela não queria que fosse oficialmente, porque ela não quer ser ligada a empreiteiras. Uhum. Em 2010, a Marina foi candidata pelo PV, em 2014 ela era vice do Eduardo e depois se tornou candidata pelo PSB, né? Todas as campanhas feitas, principalmente pela Marina e pela equipe que ela constrói, são muito rigorosas. Todas as doações foram legalmente colocadas e protocoladas perante o TSE. Em 2010, inclusive, tiveram outras empreiteiras que doaram para a candidatura do PV dela no PV. O que era mais restrito era a questão das empresas de tabaco e de bebida alcoólica, mas as empreiteiras não tinham uma restrição clara. Então, o que houve foi uma doação da OAS para o diretório do PV no Rio de Janeiro, não para a campanha de 2010 da Marina. Todas as doações estão declaradas. Então, é muito estranho essa declaração. Você acha que o delator está mentindo para a Polícia Federal? Eu não sei. Quem vai falar, quem vai demonstrar é a investigação. Acho que é muito importante. A Lava Jato tem toda a tecnologia para fazer a verificação se ele está ou não está mentindo, o que aconteceu. É muito importante fortalecer a Lava Jato, as investigações que estão sendo feitas, que estão ajudando a passar o Brasil a limpo e realmente mostrando o que é a verdade. Para nós interessa a verdade, sabe? Para a rede, o que interessa agora? Qual seria o melhor caminho para a rede? Que haja o afastamento da presidente Dilma, a manutenção do governo Temer ou eleições diretas? Olha, Gambarini, a gente não fica muito avaliando o que é melhor para o partido. Nós estamos fazendo uma discussão, uma reflexão do que é melhor para a sociedade. Hoje nós avaliamos de que o impeachment, ainda que cumpra com a formalidade, né, constitucional, não cumpre com a finalidade de colocar no poder um projeto que, de fato, tenha legitimidade para conduzir o país para um novo processo, para um caminho econômico, social diferente. Por isso que nós entendemos que o processo que corre hoje no TSE, que está julgando e verificando se houve abuso de poder econômico e abuso de poder político na campanha da Dilma com Temer, pode levar ao julgamento e à condenação de Dilma e Temer e ao chamamento de novas eleições. Acreditamos que hoje não faltam planos do ponto de vista econômico e social. Teve o plano do Levi, teve o plano da Fundação Perseu Abramo, teve depois o plano de vários outros econômicos, Temer 1, 2, 3. O que não faltam são planos, falta legitimidade para que esses planos possam ser, de fato, materializados. Você está indiretamente defendendo a eleição agora. Não esperar 2018. Não, nós estamos defendendo, de fato, desde o ano passado, desde quando ninguém falava-se disso, desde quando o PSDB fez o processo no TSE, abriu essa ação de impugnação de mandato eletivo, nós temos defendido que o melhor caminho são novas eleições.
Por quê? Porque só um projeto legítimo e referendado pela sociedade, de fato, agora nas verdades, porque a eleição de 2014 foi fundamentada em mentiras e numa falta de programa, é que vai poder levar e conduzir o país por um caminho mesmo de futuro, de materialmente positivo para o país. Essa posição não tem nada a ver com o fato de Marina aparecer relativamente bem nas pesquisas, disputando a liderança com Lula? Nós defendíamos isso até mesmo antes da Marina poder ser candidata. Porque foi em outubro, se não me engano, que aquela micro-reforma política veio e passou que era necessário ser filiado a partido político não há mais um ano antes das eleições, mas há 6 meses. A Marina ainda estava filiada ao PSB fazendo a transição para a Rede, porque a Rede foi fundada em outubro. Então, antes mesmo da Marina poder ser candidata, nós estávamos defendendo essa questão. Não tem nada a ver com o interesse político direto, tem interesse, na verdade, com o melhor caminho para a saída da população. Tá bem. Agradeço ao Zé Gustavo, porta-voz nacional da Rede. Muito obrigado por ter vindo ao Jornal da Gazeta. Muito obrigado, Gambarini, e obrigado a todos os telespectadores. Boa noite. Boa noite. Juliana. A Justiça Federal do Paraná aceitou um pedido do Ministério Público Federal e decretou a indisponibilidade de bens e de recursos de Eduardo Cunha numa ação de improbidade administrativa. A decisão atinge, além de Cunha, a mulher dele, Cláudia Cruz, o ex-diretor da Petrobras, Jorge Luiz Zelada, o operador João Henriques e o empresário Idalécio de Oliveira. Entre os bens listados pelo juiz que devem ficar indisponíveis estão imóveis, ações, cotas e participações societárias. Até agora, Eduardo Cunha não se manifestou sobre essa decisão. E agora vamos ao comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre a aprovação no Conselho de Ética do relatório que pede a cassação de Eduardo Cunha. Eduardo Cunha subiu hoje o primeiro degrau rumo ao cadafalso. Depois de quase 8 meses de embromação, o Conselho de Ética da Câmara aprovou o relatório que recomenda a cassação do deputado. Eduardo Cunha esperava prevalecer hoje no Conselho de Ética por 11 votos a 9. O resultado da votação foi esse mesmo, só que a favor da cassação. Eduardo Cunha foi traído por 2 pessoas que ele considerava aliadas. Tia Heron, deputada do PRB da Bahia, e Vladimir Costa, do Solidariedade do Pará, a grande surpresa da votação. Ironicamente, Eduardo Cunha percorre o mesmo caminho que ele tinha traçado para Dilma Rousseff. Dilma foi afastada da presidência da República, Eduardo Cunha também está afastado da presidência da Câmara e do próprio mandato, o Supremo o afastou. Dilma foi traída por aliados, Eduardo Cunha também foi traído por aliados. Dilma será julgada pelo plenário do Senado, Eduardo Cunha será julgado pelo plenário da Câmara. Os dois devem ser enviados para casa mais cedo. O nome desse jogo é opinião pública. As evidências colocaram diante dos membros do Conselho de Ética da Câmara um dilema hamletiano. Caçar Eduardo Cunha ou caçar Eduardo Cunha? Eis a questão. Não havia outra alternativa. Prevaleceu a lógica. Abre-se agora uma corrida pela cadeira de presidente da Câmara. Antes mesmo da deliberação final do plenário da Câmara, os aliados de Eduardo Cunha já correm para eleger um substituto. O país corre agora um novo perigo. Imagine-se os nomes que vêm por aí. Boa noite. A revista Época informa que a Força-Tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba prepara 3 denúncias contra o ex-presidente Lula. Ontem, o ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal, mandou para o juiz Sérgio Moro as investigações que envolvem Lula e que estavam em Brasília desde que ele foi nomeado ministro da Casa Civil em março. Lula tomou posse, mas não assumiu o cargo por decisão do ministro Gilmar Mendes. Os 3 inquéritos apuram suspeitas relativas ao sítio em Atibaia, ao apartamento em Guarujá e às palestras do ex-presidente. E você vai ver a seguir, Dunga não é mais o técnico da seleção. O treinador é demitido depois da eliminação da seleção na primeira fase da Copa América. Sou Isaac, eu sou designer de produto e eu sou monitor aqui no Fablab de Cidade Tiradentes. Eu sou Albertina de Almeida, trabalhei a vida toda de doméstica e nunca fui ao cinema. Conhecimento é tudo,
para conseguir bom emprego, para criar oportunidade. O problema antes era ter acesso a conhecimento, principalmente aqui na periferia. O Fab Lab é um local para você materializar essa informação. Impressão 3D, um cortador a laser, tudo isso você tem aqui no Fab Lab. Um dia minha filha me disse: mãe, você acredita que abriu um cinema de graça aqui pertinho de casa? Agora a senhora não tem mais desculpa para não ir. E eu fui. A Prefeitura de São Paulo criou a maior rede pública de Fab Labs do país. E agora lançou uma das maiores redes públicas de cinema do Brasil, para que todos tenham acesso às artes e ao conhecimento. Uma cidade mais humana nasce quando as oportunidades surgem para todos. Prefeitura de São Paulo. Mudança de verdade. Qual Casper você é? Eu sou jornalismo. Eu sou relações públicas. Eu sou publicidade e propaganda. Eu sou rádio, TV e internet. A minha Casper é comunicação. Aqui tem teoria, prática, oportunidade de estágio e a melhor localização. Essa é a minha Casper. Essa é a nossa Casper. E agora as notícias do esporte com Celso Cardoso e Juliana Verbonen. Dunga não é mais técnico da seleção brasileira, é um dos assuntos mais falados hoje, né, Celso? Boa noite. É, Juliana, cai Cunha, cai Dunga. A saída de Dunga foi anunciada em nota oficial publicada no site da CBF na tarde desta terça-feira. A nota informa a demissão de Dunga e de Gilmar Rinaldi, diretor da seleção brasileira. A decisão ocorreu numa reunião de curta, 10 minutos, com o presidente Marco Polo Del Nero. A segunda passagem de Dunga pela seleção brasileira termina com eliminações em 2 edições da Copa América. Caiu nas quartas de final da Copa América de 2015, no Chile, e agora foi na fase de grupos nos Estados Unidos. A pior campanha do Brasil na história do torneio desde 1924. E faz também campanha ruim nas eliminatórias, onde a seleção está apenas na 6ª colocação. Sob o comando de Dunga, foram 18 vitórias, 5 empates, 3 derrotas em 26 jogos. Mas em jogos oficiais, os que valem mesmo, os números são pífios. Só conseguiu vitória sobre Venezuela 2 vezes, Peru 2 vezes e o Haiti. Tite foi convidado pela CBF e já discute a possibilidade de assumir o comando da seleção brasileira. E você acha que vai mesmo pelo andar da carruagem? Ao que tudo indica, sim. O Tite treinou hoje o time do Corinthians, realizou o que pode ter sido o último treino e depois, num jato da própria CBF, deve estar se encaminhando ao Rio de Janeiro para conversar com Marco Polo Del Nero. Eu não diria que é certa a ida do Tite, porque o Tite provavelmente vai fazer algumas exigências em termos de independência para realizar um trabalho. Como a CBF precisa de um escudo, que normalmente os dirigentes contratam um treinador para quando as coisas não vão bem, eles terem a quem culpar. Sim, claro. Né? Então, talvez aceitem as exigências do Tite e o Tite assume a seleção brasileira. A seleção sempre foi um sonho do técnico corintiano. E ele é muito querido, né? E ele é muito querido e tal. A questão é se ele vai ter o tempo necessário para montar um time vencedor, como fez no Corinthians. Claro, a exigência é grande. 2 partidas movimentaram a rodada de ontem na Copa América Centenário. O Uruguai se despediu da competição com uma vitória por 3-0 sobre a Jamaica. México e Venezuela entraram em campo classificados e ficaram no 1-1. Veja os gols. Pelo grupo C da Copa América Centenário, Abel Hernandes recebeu ótimo passe de Lodeiro e fez o primeiro do Uruguai diante da Jamaica. Depois do intervalo, Watson contra aumentou a vantagem uruguaia. Quando tudo parecia resolvido, Corujo invadiu a área da Jamaica e chutou forte para definir a vitória da Celeste por 3-0. Ainda pelo grupo C, Venezuela e México entraram em campo apenas para definir quem terminaria em primeiro na chave. Velásquez de voleio abriu o marcador para a Venezuela, só que no segundo tempo, Corona fez linda jogada individual e empatou o jogo, 1-1 placar final. Com o resultado, a equipe mexicana garantiu a liderança do grupo C. E como é que fica agora a Copa América sem Brasil? Pois é, o Brasil nunca foi favorito, mas era um nome forte, um time de tradição. Acho que fica um caminho facilitado para a Argentina, que joga contra a Bolívia.
E para o México, que também praticamente joga em casa, né? Nos Estados Unidos, a presença da torcida mexicana é muito grande e a campanha é muito boa, apesar do empate de ontem. Isso aí. Tá bom? Obrigada por hoje. Boa noite, até amanhã. Eu que agradeço. Gamberini. Um homem que matou um casal de policiais na França ontem à noite transmitiu o crime ao vivo pelo Facebook. O assassino, identificado como La Rossi Abala, atacou a facadas um policial na porta de casa, na cidade de Magnanville, na região metropolitana de Paris. Depois, invadiu a casa da vítima e fez a mulher e filho reféns. A polícia francesa confirmou que ele postou um vídeo de 12 minutos mostrando os momentos em que esteve na casa do casal. A polícia tentou negociar, mas Abala não cedeu e foi morto quando a polícia invadiu o imóvel. A mulher do policial, que também trabalhava numa delegacia, foi encontrada morta dentro de casa. O menino de 3 anos não foi ferido. Segundo testemunhas, o assassino teria gritado "Alá é grande" em árabe antes de cometer os crimes. O grupo terrorista Estado Islâmico reivindicou a autoria do ataque. De acordo com autoridades francesas, Abala já havia sido condenado a 3 anos de prisão em 2013 por integrar uma rede jihadista que recrutava pessoas. O presidente francês, François Hollande, classificou o ato como uma incontestável ação terrorista. O Jornal da Gazeta fica por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã. Hoje, 10h30 da noite, tem um bate-papo com o ex-jogador de basquete Oscar Schmidt em A Máquina.